Iniciou? Iniciei. Tá, senão eu poderia fazer. Tá. Não, acho que agora foi. Espero que consiga. Eu estou com um problema, senão eu interrompo e você continua, Denise. Ok, perfeito. Tá, apareceu. Eu nem apareci ainda. Agora apareceu. apareceu. Ó. Bom dia para todos aí. Bom dia, Denise. Bom dia. Bom dia. Pronto. Desculpa aí do... Pronto, agora todo mundo tá bem energizado aí para nossa reunião, que até às 18 horas tem chão aí pela frente. Tô brincando. Tá. Tô brincando. Pode resumir esse negócio Vai aí. ficar sozinho o supervisor. Vai ficar falando sozinho aí. Olha A gente só. vai deixar a foto nossa aqui sorrindo para você e a cabecinha acenando aqui dentro. Vai ter que Desculpa, colocar tô aquele brincando. bonequinho móvel para mexer de vez em quando. Ó, agora, para ver se está presente, ele vai fazer perguntinhas extra. Tal pessoa responde. Agora é o diretor que vai responder. Amadorar hoje online em tempo real. Para ver. Senão a gente Carmina o ponto de todo mundo. Vamos lá então. Vamos lá. Agora vamos iniciar aqui. Então, todos viram aqui a mensagem que a Cecília encaminhou, né? Eu vou sair dela aqui agora. Vamos sair, só um minutinho, que o computador aqui é mais lento. Deixa eu abrir aqui. Tá. Tá todo mundo vendo aí a próxima tela, né? Sim. Tá. Então, a reunião de supervisão e diretora... Nossa, deixa eu corrigir já. Tem diretores, né? Deixa eu corrigir. Se ver se dá para corrigir aqui já, a gente corrige. Tá. Diretor... Tá certo agora, né? Vamos lá. Pronto. Reunião de supervisão e diretores, né? Na data de hoje. E nós vamos... lembra que a gente pensou em hoje discutir um pouquinho sobre esse comunicado externo da Subsecretaria 2020-78. Ele é datado de 7 de setembro, né? Nós vamos tratar uma parte dele, não vamos tratar todo, que ele tem 15 páginas. A gente vai passar rapidamente uma parte e vamos nos debruçar em 2 páginas de forma mais detalhada. E vamos ver também a resolução 37, que é de 2019, ela foi alterada pela resolução 65 de 2020. Ela alterou alguns artigos, né? Ela alterou e excluiu uma parte ali também. E essa resolução institui o projeto de reforço e recuperação das aprendizagens e dispõe da atribuição de aulas específicas para esse fim. Tá? Quem tiver com o microfone ligado, eu peço a gentileza de todos desligarem. Daí, quem quiser falar, é só abrir o microfone e pedir a palavra, que daí pode ter a palavra a qualquer momento. Tá? Só peço para manter sempre desligadinho. Vamos lá. Então, vamos lá para o comunicado externo. Todos, já foi para a próxima página? Sim. Ainda não. Agora sim. Às vezes demora um pouquinho, né? Por isso que eu pergunto, tá? Dependendo da velocidade da internet, mas a gente não faz economia da internet, não. Então, a gente vai seguindo aqui, tá bom? Então, esse comunicado aqui, então a gente vai passar rapidamente uma parte da página 1 até a página 6, a gente vai fazer apenas uma breve... Nem vamos fazer a leitura aprofundada, porque tudo isso a gente já viu nas nossas reuniões anteriores, tá? Então vai ficar um pouco cansativo. E nós vamos ler de forma mais apropriada a página 6, final da página 6, a 7 e a 8. Tá? É ali que a gente vai se debruçar. Então, eu vou fazer uma leitura mais
apressada, nem leitura, vou fazer uma apresentação apressada, acelerada aqui, né? Para a gente poder ganhar celeridade no nosso processo aí, tá bom? Então, esse comunicado aqui, ele tem 15 páginas, ele foi dia 7 de setembro, ele traz várias informações importantes, não é? Para esse momento nosso de incipiente retomada das aulas presenciais, aulas híbridas, é tudo uma preparação, né? Esse nosso intuito das últimas reuniões. A gente tem que estar preparado para o futuro, né? E o futuro, mais cedo ou mais tarde, é de retorno à normalidade, né? A gente vai caminhando, às vezes vai tateando um pouco no escuro, mas a gente tem que construir um caminho ali e planejar esse caminho, tá? Então, como eu disse, eu não vou ler, não é esse propósito neste momento aqui, né? Ali está falando das etapas, né? Desde a etapa opcional até a fase verde total ali, né? A gente já viu isso, que tem que estar 28 dias consecutivos na fase amarela, que é o nosso caso do município de Pinda. Ali ele vai citando os quesitos necessários para poder fazer a reabertura gradual e segura das escolas, né? Daí ele explicita, aqui o comunicado explicita por que da necessidade do retorno às aulas, né? Vou só citar ali que períodos prolongados de fechamento das escolas tendem a aumentar a taxa de abandono e evasão. Os diretores sabem perfeitamente isso, a dificuldade de fazer, manter o envolvimento, me sumiu a palavra, o envolvimento dos alunos, e por isso todo esse trabalho de fazer, me sumiu a palavra, quem puder me ajudar, envolvimento. Engajamento, não? Engajamento, obrigado. Então, para manter esse engajamento do alunado fora, foi um longo percurso. A gente sabe que muitos não têm acesso à internet, outra porção não tem os equipamentos básicos, né? Então, manter esse envolvimento aí está sendo muito difícil. E esse retorno também é colocar a locomotiva. Pode não ser agora, pode ser daqui uma semana, 2, daqui um mês, mas em algum momento a locomotiva ela vai começar a andar, né? E essas atividades de retorno, elas têm que seguir algumas premissas, vou citar rapidamente. Primeiro é a autonomia da escola, não é? A escola que vai decidir, não é a rede como um todo. Inclusive o município pode barrar o retorno das escolas municipais particulares, dependendo da necessidade do setor da saúde, né? A decisão é compartilhada, a equipe gestora ouviu, ela fez os questionários pela sede, né? Ela ouviu pela sede toda a comunidade escolar, ela também ela fez questionários pelo WhatsApp, por telefone e outros meios que cada escola seguiu. E essa decisão ajudou a equipe gestora e ajudará a equipe gestora a tomar o seu melhor caminho, né? Quem vai voltar, quando vai voltar, sempre, claro, observados todos os protocolos sanitários e de saúde, tá? Nós temos essas atividades presenciais opcionais, tem um leque de atividades na resolução 65 ou 61? Só um minutinho, me sumiu agora. Eu acho que é 61, né? Sumiu o número da resolução. Deixa eu achar aqui. É a 61. Temos um leque de atividades presenciais que podem ser feitas, né? O secretário, ele tem um erro, ele costuma falar atividades extracurriculares, né? Não existe na escola atividade extracurricular, né? Existe atividade presencial, existe atividade remota,
Todas as atividades são necessariamente curriculares, que elas fazem parte, seja do currículo escolar, seja do currículo oficial do Estado de São Paulo. Então, todas as atividades que têm um objetivo pedagógico, eles são necessariamente curriculares. Não existe uma atividade de cunho pedagógico que não seja curricular. Tá? Mas acho que eles estão confundindo um pouquinho lá, mas é essa ali. Então, temos essas atividades, vou baixar um pouquinho, essas atividades presenciais opcionais. Se eu não me engano, tínhamos 2 escolas que tinham retornado na semana passada. A partir dessa semana, ao longo dessa semana e semanas subsequentes, temos mais, acho que 8, se a Cecília puder me ajudar, o número total de escolas. Ailton, na reunião de alinhamento da segunda-feira tinha mais 4 e agora mais 5, então são mais 9, né? Certo. Obrigado, Cecília. Eu não estava com os dados objetivos aqui à minha mão. Então, é um total de 9, é isso? Total de 9 escolas? Nesta semana, sim. Certo. Então, aos poucos, as escolas vão voltar, né? A gente vê esse caminho aí, né? Claro, de forma com 1 aluno, com 2, com 5, né? Acho que tem esse cuidado aí, é importante, né? Voltar com o que é possível voltar. Então, o retorno ele é facultado aos pais, né? Quem vai decidir em relação aos alunos menores de 8 anos são os pais responsáveis, né? Os alunos maiores, claro que eles que decidem ali, né? Mas o grande cômputo dos alunos da nossa rede são menores de idades, né? Vou marcar aqui uma... Certo. Vamos lá, as condições para o retorno, tá? Então, tem todo um protocolo lá definido também na resolução 61. Algumas escolas já receberam a visita do supervisor de ensino para fazer esse auxílio ali, a verificação das condições objetivas de retorno. Temos os insumos de segurança, né? Álcool em gel, o tapete sanitário, água sanitária, as máscaras, o totem para o álcool em gel, são esses insumos ali necessários, entre outros. E temos também a questão, claro, que isso é muito, que traz algumas questões difíceis de serem enfrentadas, mas a rede está aí para isso mesmo, em relação a todos os servidores, né? A necessidade de servidores ali para atender a esse momento ali. Vamos lá. Então, as escolas, lembrando que mesmo as escolas que não tenham alguma condição para retornar nesse momento, tem que fazer o plano de retorno, porque lá no plano de retorno vai ser estabelecido o que falta, vai justificar o não retorno, né? E vai, em caso dos insumos ou dos servidores, estabelecer um procedimento para superar aquela dificuldade. Que é melhor planejar agora, acho que é mais fácil planejar agora, do que vir um comunicado aí a gente não tiver um planejamento anterior. Em relação à jornada de trabalho do professor, ele pode decidir fazer a sua volta, né? Daí é a decisão de cada docente ali. O diretor tem que sempre ouvir ali, nesse momento, os seus docentes, né? E ele pode ter a sua jornada integralmente presencial ou não, né? Ou ser híbrida também, como o nosso trabalho, tá? Cita esse comunicado aqui, tá? Mas eu não vou entrar nele, não. Em relação às escutas, aí pede que toda a comunidade seja semanalmente escutada. É claro que formalmente não é possível
a gente poder escutar, fazer questionários semanais aí, lógico, né? Mas, pelo menos, a gente tem outras formas de escutas menos formais, mas que são efetivas, né? A gente começa a ver uma comunidade mais querendo ser mais presente, né? As mães, os pais, os responsáveis buscando a escola para retorno e os próprios professores eventualmente se manifestando, tá? Em relação à quantidade máxima de alunos, a própria resolução 61, ela limita para as escolas estaduais, né, a porcentagem de 20% diariamente da matrícula. As outras redes têm um percentual maior, mas no nosso caso aqui, as escolas estaduais têm esse limite diário, 20%. Mas é até 20%. Então, pode começar com 1, 2, 5 alunos, 3. Bom, o serviço de limpeza, transporte, merenda e cuidador. Então, neste momento de setembro, daí me corrijam aí, não temos transporte, não temos, só temos merenda seca, a Denise pode me ajudar se me corrigir, né, e não temos o cuidador, né? Então, é esse cenário de setembro. Exato, é isso mesmo. Obrigado, Denise. Em relação à segurança sanitária com os protocolos oficiais, né? Eu já antecipei lá a resolução SEDUC 61, né? Lá tem todos os protocolos, né? Necessários. Eu também já visitei algumas escolas que já tem o totem ali. Ele é até perigoso um pouquinho, até alertar numa visita ontem. O totem, cuidadinho ali nas laterais, na abertura frontal ali, tem uma abertura. Parece que ela é um pouquinho perigoso, não sei. Daí acho que depende também de cada um ali, né? Mas verifique se ele não é cortante ali, colocar uma fita para proteger, tá? Pelo menos eu verifiquei em um isso, no modelo. De repente tem outros modelos ali. Então, todos esses protocolos foram retomados, né? Nós já sabemos que é manter o distanciamento de 1,5 m, né? O uso de máscara, a medição da temperatura, que não pode exceder ali os 35. Quem apresentar sintoma, claro, vai ser isolado num local, né? Em um local ali. Temos muitos locais para. Todas as salas estão desocupadas, né? Dá para fazer esse isolamento. E daí tem ali retomando todos os protocolos aí que nós já vimos algumas vezes sobre isso, tá bom? Ó, só essa questão aqui, que é proibido beber água nos bebedouros, colocando a boca no bico de pressão, né? Cada estudante deve ter o seu próprio copo ou garrafa e utilizar copos descartáveis, tá? Isso é importante também, né? As atividades presenciais poderão ser realizadas quando a infraestrutura, a rotina de limpeza e insumos de higiene estiverem conforme indicado pela SEDUC, tá? Então, às vezes não tem nenhum servidor para fazer a limpeza, mas isso aí a secretaria, nós todos temos que buscar um caminho. Então, vai citando, né, higienizar sempre os prédios, né, antes do início das atividades, sempre que necessário. As atividades esportivas poderão ser realizadas, mas com um número reduzido de alunos, né? Uso obrigatório de máscaras, né? Eu fico bem receoso dessa parte aqui. Eu acho que uma atividade ao ar livre, sim, né? Mas não que tenha contato, né? De repente, no mínimo uma distância de 3 metros, que está ao ar livre, bem distante do outro e sem nenhum contato físico, tá? E não é evitando, é que não tenho mesmo, sabe? Eu acho que seria mais cuidadoso e zeloso a gente não ter pode ter atividade esportiva, mas que não tem absolutamente nenhum contato e com a distância mínima até a dobrada de 3 metros. E aí pede acompanhamento das ausências, né? Tanto dos alunos quanto dos profissionais, saber por que eles estão faltando, tá bom? Lá e cita aí o monitoramento e gestão de riscos do anexo 1 da resolução 61. Lá tá essa resolução, ela dá amparo ali. Bom,
Então, chegamos aí, como eu antecipei lá no início, né? Que página que é mesmo? Quem sabe responder? Eu falei que a gente ia se debruçar. Vamos ver quem está aí. 6, 7, 8. Olha só, Carlinhos, nota 10. Obrigado, viu? Obrigado, Carlinhos, Deixa eu ser seu secretário, então. pelo menos eu sei que você tá ouvindo aí. Pelo menos eu sei. Mas é só Ai, para. Carlinho, nota 10. Carlinho, nota 10. Ai, meu Deus. Agora acabou, agora vai ficar metido. Nossa. Para não me sentir sozinho. Como eu estou falando só de frente para o computador, pelo menos a gente ouve um pouquinho, né? Eu faço essas interrupções aí só para a gente acordar um pouco e dar. Não, tamo junto, tô ouvindo aí. Então tá bom. É que eu tô falando aqui sozinho, falei, opa, eu tô vendo tô vendo só a minha tela, tá? Então é por isso que eu tô. Não, tá ótimo, estamos acompanhando aí. Tá. Daí aqui a gente vou até precisar mais do auxílio de todo mundo, né? Em especial da supervisora Cecília e da Denise também. Como a própria Cecília encaminhou lá essa questão todos nós somos aprendentes, né, ou aprendizes, né, a gente vai construir o conhecimento aqui meio que coletivamente, tá? Deixa eu ver, já foi meia hora, eu vou tentar acelerar um pouquinho mais, tá? Então, agora pode parecer um pouco disforme, né, porque as escolas estão iniciando, poucos alunos, mas tem escola com um pouquinho mais de aluno, né? E a gente vai falar sobre o projeto de reforço e recuperação, né? Acho que é uma oportunidade nesse cenário de que muitos professores não querem voltar, de construir esse projeto de reforço e recuperação, tá? Então, talvez a partir de agora a gente não tenha todas as respostas, e talvez não tenha nem boa parte das respostas, e daí a gente quer até ouvir a contribuição, eu sei, de alguns diretores que já se apropriaram muito bem disso, para a gente trocar informações sobre isso, tá? Que é o projeto de reforço e recuperação. Mas, neste momento em que grande parte dos alunos, a grande parte dos alunos está fora da escola, alguns abandonando, é claro que qualquer elemento a mais que possibilite um reforço e uma recuperação, ele não pode ser desprezado, né? Temos poucos recursos dentro da escola, não é verdade? Temos uma dificuldade imensa de conseguir recursos na parte pedagógica. Então, esse é mais um elemento e a gente não pode, neste momento em especial, desprezar esse projeto aí. Acho que a gente tem que ter um olhar mais carinhoso com ele neste momento. Vamos lá. Então, agora eu vou dar uma leitura ali, tá? Então, o trabalho focado na recuperação e aprofundamento da aprendizagem será desenvolvido gradualmente na rede. As aulas de língua portuguesa e matemática no Centro de Mídia serão focadas nas habilidades conforme indicado abaixo. Então, até 18 de setembro, o que ocorreu? O Centro de Mídias e Língua Portuguesa e Matemática serão destinadas, as aulas, né? Serão destinadas a continuar assuntos ou sequências de aulas focadas nas habilidades essenciais do terceiro bimestre, né? De 21, que é o início dessa semana, até 9 de outubro, o que vai acontecer? As aulas do Centro de Mídias de língua portuguesa e matemática serão focadas nas matrizes de habilidades essenciais da recuperação e aprofundamento desses componentes. E daí disponibiliza lá o link, né? Neste momento, já será iniciado o trabalho com as mesmas habilidades que são trabalhadas com sequências didáticas, atividades de recuperação e aprofundamento. Aprender sempre, volume 3. Mas sem usá-las ainda. O trabalho poderá ser realizado utilizando os materiais regulares São Paulo Faz Escola, Ler, Escrever e EMAI ou outros materiais. A gente vai ver uma diferença entre o Aprender Sempre volume único e o Aprender Sempre volume 3. Daqui a pouquinho, na próxima página, tá? Vamos lá.
Então, isso aí até 9 de outubro. Temos esse cenário ali, lá no centro de mídias, em relação ao português e matemática. Daí nós temos que planejar já lá em outubro. O que vai acontecer em outubro? Né? Dia 13 de outubro. As aulas do centro de mídias, preparadas a partir das sequências didáticas, atividades de língua portuguesa e matemática, do Aprender Sempre, do volume 3, elaboradas para todos os anos e séries do ensino fundamental e do ensino médio. As aulas focadas na recuperação e aprofundamento serão intercaladas com aulas focadas no desenvolvimento de habilidades essenciais do bimestre, usando os materiais regulares. Então, a gente vê aqui uma alternância, né? Vamos ver aqui destacado. As aulas focadas na recuperação, né, serão intercaladas com aulas focadas no desenvolvimento de habilidades. Isso aqui, língua portuguesa e matemática. Nos demais componentes curriculares, as aulas do centro de mídias, focadas em recuperação e aprofundamento, iniciadas em 13 de outubro, né? Então, para as demais, acho que está um pouquinho mal escrito, né? Mas iniciam-se a partir, eu que li errado, iniciam-se a partir de 13 de outubro. Então, a partir de 13 de outubro, nas outras disciplinas, serão focadas em recuperação e aprofundamento. Então, português e matemática intercala-se, e nas demais disciplinas, a partir de 13 de outubro, recuperação e aprofundamento. Ao longo do mês de setembro e início de outubro, continuarão sendo realizadas aulas focadas nas habilidades essenciais do terceiro bimestre. Os professores que realizarem atividades presenciais focadas na recuperação e aprofundamento das aprendizagens poderão trabalhar, por exemplo, com a retomada das habilidades essenciais para o percurso educacional dos estudantes, do primeiro, segundo ou terceiro bimestres, ou habilidades de anos anteriores importantes para os estudantes avançarem em seu percurso educacional, utilizando os materiais regulares. O São Paulo Faz Escola, Ler e Escrever, que não é o nosso caso, e EMAI. Tá? Então, vamos lá destrinchar um pouquinho essa parte aqui. Ó. Os professores que as atividades presenciais focadas ali nesse projeto, né, poderão trabalhar. O que eles podem trabalhar? Com a retomada das habilidades essenciais para o percurso dos estudantes ou habilidades dos anos anteriores que são necessárias. Então, nós estamos falando dos professores, saímos do centro de mídias, falamos das atividades presenciais. E eles vão poder trabalhar tanto com o percurso tradicional, quanto com as habilidades dos anos anteriores. É por isso que é projeto de recuperação. Nos casos dos quintos e nonos anos do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio, os professores podem propor atividades usando tanto os cadernos regulares, o São Paulo Faz Escola, quanto Aprender Sempre, volume único, disponibilizado aí no link, que os alunos já têm disponível na versão impressa. Daí aqui, ó, vou fazer uma diferenciação aqui, ele pede. O Aprender Sempre, volume único, é diferente do Aprender Sempre, volume 3. Tá? O Aprender Sempre, volume único, é um material que em 2019 foi disponibilizado para apoiar a recuperação e aprofundamento, sendo impresso para, então, 1.004 escolas estratégicas e disponibilizada a versão digital para todas as escolas do ano passado. O caderno do Aprender Sempre, volume único, neste ano, foi entregue impresso para todas as escolas do quinto e nono ano do ensino, nonos anos do ensino fundamental e terceira série do ensino médio, né, com foco nas habilidades de todo o ciclo. Então, até agora nós falamos desse volume único. Já o Aprender Sempre, volume 3, foi elaborado em 2020, com foco nas habilidades essenciais de recuperação e aprofundamento, selecionadas considerando o contexto deste ano,
Então, o volume único tem como base o ano passado, e o volume 3 desse ano, ele tem como base esse contexto de pandemia. Ele será impresso, entregue tanto na versão do aluno quanto do professor de língua portuguesa e matemática para todos os anos e séries do ensino fundamental e do ensino médio, em datas a serem informadas oportunamente para que seja utilizado para os estudantes a partir de 13 de outubro. Então, volume 3, daí vocês podem me atualizar, todo mundo, pode me atualizar para onde está escrito aqui, somente a partir de 13 de outubro. O trabalho de recuperação e aprofundamento da língua portuguesa, neste ano, será focado no aprender sempre, volume 3. No caso do 5º ano e do 9º ano do ensino fundamental, ou na 3ª série do ensino médio, o aprender sempre, volume único, poderá ser utilizado como material complementar para a realização de atividades durante o retorno opcional. Então, é isso que dá para entender. O volume único é um material complementar nesse momento ao volume 3. O volume 3 é um material elaborado tendo como base o contexto deste ano. Vamos voltar lá agora. Parou aqui, tá bom? Em 2020, as escolas poderão novamente atribuir aulas para o projeto de reforço e recuperação, conforme no disposto da Resolução 37. A gente vai retomar, não sei se vai dar tempo de ver toda, vou tentar ser mais breve aqui. A Resolução 37, como eu antecipei, ela foi alterada pela 65, tá? Em caso de não haver interessados em atribuição de aula de projeto e reforço, poderá haver atuação de professor eventual habilitado ou qualificado em língua portuguesa ou matemática, com vínculo ativo para ministrar essas aulas, tá? E tem que ser presencialmente. Nas turmas com professores do projeto de reforço e recuperação atribuídas, esses poderão se dividir com os professores regentes, de forma que o regente continue desenvolvendo as atividades remotas com os estudantes que estiverem realizando aulas remotas, enquanto que os professores do projeto estarão realizando atividades presenciais. Então, é uma possibilidade. Se tem professor que não quer voltar, ele é o regente da sala, as atividades de reforço e recuperação, elas podem ter esse professor, atribuir esse professor que atuará presencialmente. Eu vou direto aqui. Destaca-se que para esse trabalho seja efetivo, é essencial que seja alinhado o trabalho de ambos os professores, tá? Então, aqui temos o cronograma. Pelo menos eu não vi até o momento informação oficial. Se alguém tiver, pode informar. Qualquer alteração. Então, elaboração, a escola elabora esse plano de recuperação a partir de 8 de setembro. As aulas atribuídas nós temos de 8 de setembro até outubro. Tem que passar pelo supervisor da unidade escolar esse plano de recuperação. Então, temos até 30 de outubro aí, né? Então, a expectativa é que lá em 30 de outubro, uma parcela de alunado queira voltar, né? E isso aí é um grande auxílio. Esse instrumento aqui é um grande auxílio, tá? Início do projeto a qualquer data a partir de 8 de setembro. E vai até 23 de dezembro. Então, não pode ser de grupo de risco, lógico, porque vai ser atribuído lá, né? Vai ser ministrado presencialmente, necessariamente presencial a atuação do professor desse projeto, né? Então, já falei isso, grupo de risco. Aqui, ó, o plano de reforço e recuperação deve ser entregue à diretoria até 8 de setembro. Perdão, até 28 de setembro. Tá? Então, a partir lá do dia 8, nós teríamos poucos dias. Eu não sei se pode ser validado depois. Pode buscar essa informação. Então, teríamos até segunda-feira para a elaboração desse plano aí.
pelo menos nesse documento aqui, tá? Então, eu fiz também, passei rapidamente esse projeto. Se alguém quiser complementar, fazer pergunta, que daí a gente passa para o próximo, para a resolução. O Ailton, eu acredito, né, que como esse comunicado ele é anterior à resolução 65, eu acredito que até esses prazos, não o prazo de atribuição, né? O prazo de atribuição, que é até 30 de outubro, eu acho que possivelmente ele será mantido, porque como ele tem validade, né? Esta atribuição para esta finalidade no momento, ele se finaliza em 23 de dezembro, atribuindo até 30 de outubro, teria aí um período de 6 semanas, né? Para atuação desse professor específico para esse projeto. Agora, como, né, esse período de atividades presenciais opcionais ele foi estendido, eu entendo que pode ser que essa apresentação do plano que está prevista até 28 de setembro, pode ser que ela também seja estendida, né? Mas eu sou só assim, só estou pensando alto, entendeu? Mas eu acredito que isso seja possível. Passo a palavra. Eu também eu vou na mesma linha de pensamento. A Lia pediu a palavra. Pode falar, Lia. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Espero que todos estejam bem. Eu andei lendo sobre a resolução SEDUC 65, dei uma olhada também na 37, e assim, eu tenho várias dúvidas, mas de repente é aquilo que o supervisor Ailton já falou. Ora, eles tratam isso como projeto, como programa, a gente não sabe, de repente, que esse professor que vier ter aulas atribuídas, vamos supor, o contrato dele vai findar em dezembro ou não, ou continua. Quando a gente fala da resolução 37, o que diferencia da 65 é a questão que está aberto para todas as disciplinas, não é só língua portuguesa e matemática, pelo menos foi isso que eu entendi. E outra coisa também, pelo que eu estou entendendo, continuam 25 alunos matriculados por sala, e esse professor, vocês devem se recordar, né, em anos anteriores, o professor regente, caso ele seja do grupo de risco, ou nesse momento que ele tem a opção de não retornar, ele tem que ter uma ampla conversa com esse professor. Então, é assim, eu andei conversando com o nosso grupo, com o grupo de professores, e eu também não soube responder a várias perguntas sobre o contrato, vamos supor, se no momento que todos retornarem à escola, os dois vão estar junto dentro da sala, como era antigamente, ou se de repente vão ter duas aulas, em que momento encaixamos essas aulas. Então, assim, não tem muita coisa que não está clara ainda, e nós não conseguimos ainda definir a disciplina, né? E uma outra pergunta, se a diretoria vai mandar esse modelo desse plano para a gente estar fazendo. Passo a palavra, obrigada. Obrigado, Lia. Como eu disse aqui, a gente vai, o que não soubermos, viu, Lia e diretores, nós vamos marcar aqui, eu peço auxílio até para a gente poder marcar as dúvidas mais gerais, e vamos levar ali para a supervisão para o próprio dirigente, tá bom? Ailton, você vai passar agora para a resolução? Isso. Tá, então, ó, só para ajudar a gente a pensar junto, né, conforme o Ailton já falou, a gente está aqui estudando tudo isso junto. Mas, assim, até para adiantar aí algumas dúvidas da Lia, a gente precisa compor a resolução, o comunicado, né, com a situação. Então, assim, embora a resolução traga, né, a possibilidade de eu atribuir para todas as disciplinas, o que a gente tem que pensar, né? Escolas de ensino médio, qual é a prioridade nesse momento de eu atender e de eu recuperar? A prioridade são os terceiros anos.
sempre na ordem inversa, né? Aqueles que estão finalizando o segmento. Então, a prioridade numa escola de ensino médio será sempre os terceiros anos. A própria Resolução 65 fala isso. No ensino fundamental, os nonos anos, né? E depois, assim, oitavos, sétimos, e lá depois segundos. Então, a gente tem que pensar o quê? Embora eu possa atribuir, eu preciso pensar naqueles 20% que eu vou poder atender presencialmente. Então, estabelecer esta prioridade. Lógico, todos os anos e séries eu tenho um grupo de alunos prioritários. Como eu não vou poder estar com todos eles na escola nesse momento, eu preciso eleger, né, dentro de todas as prioridades, o que é o prioritário do prioritário para eu atender. E esse mesmo raciocínio se faz com todas as outras disciplinas possíveis. Então, agora, assim, esse xadrez, né, que a gente brinca, né, falando esse xadrez de bruxa, ele ficou maior devido a esse contingente de 20%, que muitas vezes esse 20% é um número de alunos que eu também não arrisco no momento. Porque se de repente 20% na minha escola são 80 alunos, eu já vou repensar e vou trabalhar, né, como o Ailton falou, não é 20%, é até 20%. Então, eu vou começar de uma forma que eu possa controlar, aprender a movimentar a escola, né? Respeitando os protocolos, com alunos lá dentro, eu começo com um número menor, para a gente exercitar tudo isso, né? Todo esse controle de portão de entrada, quem está na circulação, quem está controlando os banheiros, quem está na parte da merenda, ainda que ela seja seca, enfim. Eu preciso controlar tudo isso, né? Quem está na limpeza dos ambientes que os alunos vão frequentar, enfim, é todo um movimento que se inicia ali dentro, respeitando uma série de protocolos que a gente não sabe como vai acontecer, né? A gente vai lá ver, todos eles estão lá. Então, a gente verificar que eles estão dispostos lá é uma coisa. A gente vê o movimento de aluno e tudo isso funcionando é outra coisa. Então, assim, eu estou falando isso que é para que todo mundo assim, tenha bastante cuidado, né, ao elaborar esse plano. Comece com um número pequeno de aluno, aquilo que você vai conseguir garantir, pelo menos de você gerenciar isso. Agora, garantir que não vai haver nenhuma contaminação, a gente até quer, mas a gente não pode garantir assim 100%. É isso, aí eu te passo a palavra. Tá, obrigado, Cecília. Só para complementar ali, Lia, pelo menos eu estou relendo aqui rapidamente a resolução, a gente vai passar também rapidamente sobre ela. Necessariamente, o professor que foi atribuído este projeto de recuperação, de reforço e recuperação, ele deve atuar presencialmente, tá, ali? Nós já lemos isso lá no comunicado 78, tá bom? Então, é isso aí, a gente tem... então, ele não vai poder... se o Pujol, até esse momento, nenhum professor que se prontificou a atuar presencialmente, os docentes ali que estão atuando nesse momento, necessariamente o professor vai ficar regente, vai ficar remoto, articulado com o professor desse projeto, atuando presencialmente, tá bom? Sim, perfeito. Essa parte eu entendi, supervisor. Agora, precisa haver essa questão da resolução 37, porque, se não me engano, ela dispõe, no mínimo, 25 alunos por sala. Eu não sei se eu estou equivocada. É isso mesmo. Obrigada. Então, essa dúvida acho que já está sanada aí no caso da Lia específica ali, da presença ou não é? É por isso que não pode participar do grupo de risco. Qualquer integrante, docente ou discente, né, ou qualquer servidor do grupo de risco, ele está impedido de ir para a escola, até que ele assine lá aquele documento. No caso do servidor, né, do grupo de risco, ele tem que assinar um documento ali, tá? Segundo a secretaria. Vamos lá, então?
achar aqui. Apareceu? Sim. Sim. Tá. Então, a resolução 37, ela foi alterada. Eu vou fazer de novo uma leitura aligeirada, tá? Porque senão a gente não vai conseguir cumprir com o horário. Então, só que a gente pode parar a qualquer tempo ali e, se for necessário, a gente retoma na próxima reunião. Então, a resolução 37, ela foi alterada pela 65, né? Então, o secretário, ele à vista de tudo desse contexto todo aí que nós sabemos, eu vou me eximir da leitura desse introito e vou direto lá no artigo 1º. A recuperação contínua, a ação de intervenção imediata e voltada para enfrentamento das dificuldades específicas de aprendizagem dos estudantes deverá ocorrer durante as aulas regulares do ensino fundamental e do ensino médio, sendo desenvolvida pelo próprio professor da classe ou componente curricular e poderá contar com apoio complementar do docente designado especificamente para esse fim, conforme o caso. Então, todo reforço e recuperação, ele não é um trabalho isolado, ele é contínuo na sala de aula. E agora ele pode contar com esse apoio. Qual apoio? Artigo 2º. Fica instituído projeto de reforço e recuperação das aprendizagens, que oferecerá um conjunto de ações articuladas para as unidades escolares estaduais, inclusive com a atuação do docente indicado especificamente para esse fim, durante as aulas regulares de classes específicas, com vistas a oportunizar aos estudantes vivência de atividades que reforcem suas aprendizagens em todos os componentes curriculares, prioritariamente em língua portuguesa e matemática. Então, a Cecília já trouxe luz sobre isso, né? Quem que vai ser priorizado e no caso aí, as disciplinas. Tá? A gente não consegue atender tudo e a todos a todo tempo. Então, merece um elenco de prioridades, a eleição de prioridades. Parágrafo 1º. Todas as unidades escolares regulares da rede estadual poderão contar com docente designado para o projeto em todos os anos e séries do ensino fundamental e médio regulares, sendo prioritariamente em classes de 5º anos, 9º anos, do ensino médio e da terceira série do ensino quintos e nonos do ensino fundamental e terceira série do ensino médio. É aquela eleição. Então, é uma prioridade ali, né? De forma muito justificada, que pode eleger-se outros anos e séries que não esses. Porque eles que estão finalizando aí de forma muito irregular, né, nesse contexto aí de distanciamento, nesse contexto de dificuldades, que eles estão finalizando tanto o ensino fundamental e do ensino médio. Os outros alunos de outras séries e anos, eles terão outros anos, né, 2021, 2022, para corrigir as possíveis e com certeza que há, né, as distorções na aprendizagem. O inciso 1 fala do 1º ao 5º ano, que não é o nosso caso, não é? O inciso 2. Aquelas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e da 1ª à 3ª série do ensino médio, ao professor de Educação Básica 2, devidamente habilitado, qualificado nos componentes curriculares em que terão aulas atribuídas. O docente do projeto terá atribuição de 2 aulas semanais em um dos componentes curriculares para cada turma do 6º ao 9º ano do ensino fundamental ou da 1ª à 3ª série do ensino médio. Então, são 2 aulas semanais. E a gente já elegeu o 9º ano como prioridade e a 3ª série como prioridade. O docente do projeto terá atribuição de 4 aulas semanais a serem distribuídas
igualmente nos componentes de língua portuguesa e matemática para cada classe do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Esse parágrafo não aplica para gente, não se aplica para gente, né, Ailton? É isso que eu estou entendendo, Esse daí seria o ciclo 1, então você pode até tirar esse amarelinho, até para não confundir. Deixa eu tirar aqui, ver se tá. É isso que eu tô. A gente vai lendo e até eu estava me confundindo. Falei, não estou entendendo. Agora tô. Deixa eu ver se consigo colocar o branquinho aqui. Pronto. Agora, acho que você pode ir lá para o parágrafo 4º, que o terceiro também é de aplicação no Fundamental 1. Então, tá. Então, parágrafo 4º? Sim. Parágrafo 4º? É parágrafo 4º aí. Tá, beleza. Me dá um apoio aqui, obrigado. Parágrafo 4º. O apoio do professor do projeto, né, será destinado apenas às turmas em que se fizer pertinente, conforme o plano de recuperação da unidade escolar. Né? O supervisor vai ajudar nessa definição aí. Tá? O artigo 3º. A atuação do docente designado para o projeto deverá ser organizada conjuntamente entre o professor regente da classe, ou componente, né, e o professor do projeto, que decidirão sobre as estratégias a serem implementadas que melhor atendam aos estudantes em suas necessidades de aprendizagem. Então, aquela organização sempre mediada pela coordenação ou pela direção entre o professor regente e o professor da sala, tá? Para que não tenha conflito ali. E sempre com a mediação, em especial do coordenador, né? Artigo 4º. O componente e avaliação das aprendizagens resultantes das atividades de reforço e recuperação deverão ser periodicamente registrados pelos docentes e ser sistematicamente acompanhados pelos gestores e professores que integram os conselhos de classe ano e série, realizados ao final de cada bimestre de cada ano letivo. Tá? Então, teremos aí ver a cada momento o que deu certo e o que não deu certo, lá no Conselho de Classe Ano e Série. Artigo 5º. A atribuição de professor especificamente para o projeto de reforço e recuperação será condicionada à atuação de profissionais de educação conforme o disposto nessa resolução. Né? Então, vamos lá. Inciso 1. Ao supervisor de ensino, o que cabe ao supervisor? Orientar as equipes escolares na elaboração desse plano de recuperação. Analisar o plano, né, proposto pela unidade, a partir das próprias informações dadas, né, pelo desempenho dos estudantes e, na realidade, da diretoria de ensino, emitindo parecer favorável ou contrário ao projeto. Tá? C. E acompanhar o desenvolvimento das atividades do projeto, desse projeto de forma articulada com o núcleo pedagógico da diretoria de ensino, objetivando, claro, a melhora da aprendizagem dos docentes, dos discentes, dos estudantes. Então, são essas três atividades, essas três ações que cabem à supervisão de ensino. Da equipe gestora, então aí, o que cabe aqui aos diretores? Identificar, e aos vices também. Identificar por componente curricular, né, e ano e série, as classes em que há maior propensão de estudantes que necessitam de apoio desse projeto, tá? E que mais podem se beneficiar da atuação do professor do projeto. 2. Conscientizar os professores, estudantes e responsáveis legais sobre a relevância do reforço e recuperação, né? Mobilizando toda a comunidade escolar. Então, não dá para implementar um projeto sem explicar a importância dele. Elaborar e acompanhar o plano de reforço na unidade, né? E encaminhar a diretoria de ensino para análise da supervisão de ensino. Então, ali é a escola que vai elaborar, a Lia pediu um modelo, de repente a gente consegue ter um modelo para incentivar as escolas, tá? Ailton,
deixa eu falar uma coisa, né? Até esse momento, né, que você está aí na letra C do inciso, né, do 2 aí. Elaborar e acompanhar o plano de reforço, né? Então, esse plano, né, que vai ser encaminhado para o supervisor, né, só depois do parecer do supervisor sobre este plano que vai poder atribuir a aula. Certo? Certo. Então, aí agora, como a gente está falando aí de equipe gestora, né? É importante a gente falar aqui que o PC da escola, ele precisa também acompanhar essa elaboração, né? Porque ele acompanha lá os avanços das turmas, né? Você acabou de ler lá em cima, né? Lá quando estava falando do supervisor, no item B, né? Não, no item C, né? Acompanhar o desenvolvimento das atividades do projeto, articulado com o núcleo pedagógico. Então, assim, o núcleo pedagógico, ele também vai acompanhar tudo isso, né? Inclusive, eles já estão, né, iniciando essa ação, né? Eles estão já em diálogo com o PC, para o levantamento dos alunos prioritários de cada turma, começando sempre dos terceiros e nonos, né? Então, esse trabalho que eles estão já começando esse diálogo com o PC, é esse trabalho aqui, só para a gente localizar, né? E a partir aí do item C, que você está lendo aí, né, seria da parte de atribuições da equipe gestora, o item C, D, E, que você vai discorrer aí, todos eles são de acompanhamento também do professor coordenador, né, do PCNP. Se a gente, né, prestar atenção, a gente vai ver isso, a necessidade do PC, porque ele está à frente do pedagógico da escola. Passo a palavra. Tá, obrigado, Cecília. É importante essa contribuição. Vamos lá. Então, já lemos a letra a C, né? E já não sei mais, como estou vendo só parte aqui, não sei se é letra C, né? A linha C, é isso? Me corrijam. D agora. Acompanhar o trabalho realizado pelos professores do projeto, né? E avaliá-lo à luz do plano de recuperação, proposta pedagógica e resultados obtidos pelos estudantes. Então, é um trabalho, como a Cecília muito bem destacou, e em especial do professor coordenador, né? Promover a utilização dos materiais de apoio ao reforço e recuperação disponibilizados. Nós já vimos que o material de apoio é o Aprender Sempre, volume, quem sabe? Vamos lá, valendo 10 pontos. É o volume único ou o volume 3? 3. É o 3? É o 3, pelo amor de 3. Deus. 3. Eu Fala falei sério, essa primeiro. pergunta é muito fácil. Aprender Eu sempre é o falei volume 3. primeiro. Eu falei Faz uma primeiro. pergunta difícil aí, vai. Fala sério aí, tá brincando. Depois a gente vê a resposta certinho. Vamos lá. Orientar os procedimentos para os registros referentes às atividades de reforço, né? Observando esse plano de trabalho de cada professor. Incluir as ações do projeto de reforço no plano de melhoria do MMR, né? E participar das formações realizadas pelos órgãos centrais, que é isso que a gente está... e pela própria diretoria de ensino, tá bom? Então, vocês têm essa oportunidade de replicar aí nas escolas. Claro, como eu disse, temos tão poucos escassos instrumentos e esse aqui é um deles, né? Então, a gente não pode prescindir dele, tá? Daí eu até vou continuar numa leitura mais aligeirada, que o que cabe ao professor da classe, tá? Analisar os resultados das avaliações internas e externas, né? Identificando o grau de domínio das habilidades, planejar as intervenções e desenvolver as aprendizagens esperadas lá, né? Temos as matrizes todas lá, em especial as habilidades, não é estruturantes, me sumiu a palavra de novo, as habilidades essenciais. Sim. Essenciais, né? Habilidades essenciais.
elaborar em conjunto com o professor do projeto, né? Só ressaltar aqui só um minutinho. Está falando do professor da classe. Elaborar com o professor do projeto o plano de ensino de reforço e contendo as habilidades previstas e as sequências de atividades a serem realizadas e consideradas pela COPED, né, e pela própria diretoria de ensino. Participar das formações para o reforço e recuperação realizadas pela equipe gestora, né, pela diretoria de ensino e pelos órgãos centrais. Ailton, aí nesse item, né, que você está aí do item do C, né, que compete ao professor da classe, e também ao PC, né, essas formações, elas acontecem toda semana das 8h30 às 10 para matemática, da 1h30 às 3, língua portuguesa. Então, assim, nós estamos na semana B. Esta formação no Centro de Mídia, ela acontece na semana A, e elas são elas são pauta lá daquele momento escola da semana B. Então, esse é um movimento que se repete a cada 15 dias. Tá? Passo a palavra. Obrigado, Cecília. Vamos lá. Aqui cabe agora ao professor do projeto, né? Apoiar o professor da classe na elaboração desse plano, contendo, inclusive, nesse plano tem que conter as habilidades previstas e as sequências de atividades didáticas a serem utilizadas. B. Trabalhar com os alunos durante as aulas para que desenvolvam as habilidades previstas no plano de ensino, nesse plano de ensino do projeto. Utilizar os materiais de apoio ao reforço e recuperação, já vimos ali quais são. Participar da formação, das formações para o reforço e recuperação, realizado pela equipe gestora. Então, aqui são 4, se coadunam muito, né? Se organizam muito com o que o professor, o professor regente da sala também tem de obrigação. Artigo 6º. As aulas relativas à atuação do... Vamos até grifar aqui para... As aulas relativas à atuação como professor do projeto serão atribuídas conforme segue, né? O inciso 1 não cabe a nossa diretoria, as nossas escolas, é inciso 2. Item 2. Aquelas do 6º e 9º ano do ensino fundamental e da primeira e terceira série do ensino médio ao professor de educação básica, devidamente habilitado nos componentes de língua portuguesa e matemática. Artigo 7º. Devem ser atendidos a seguinte ordem de prioridades para inscritos no processo de atribuição de classes e aulas ao projeto de recuperação e reforço, né? Segue a ordem, eu acho que segue a ordem regular das atribuições, né? Que é o docente titular de cargo, né? Que se encontra em situação de adido, que não, acho que não tem nenhum professor na nossa diretoria, né? Ocupante de função atividade, na composição ou complementação de sua carga horária de trabalho, e, por fim, o docente contratado, para complementação da carga horária até o limite de 32 aulas. Parágrafo 1º. O docente do projeto terá a atribuição de 2 aulas semanais de um dos componentes, para cada turma do 6º e 9º ano do ensino fundamental ou do 1ª e 3ª série do ensino médio. O docente do projeto terá a atribuição de 4 aulas semanais a serem distribuídas, que não é o nosso caso, né? Isso aqui, parágrafo 4º, a gente pode, o parágrafo 2º a gente pode pular. O terceiro, parágrafo 3º, as aulas do projeto de reforço e recuperação somente poderão ser atribuídas aos docentes após parecer favorável da supervisão de ensino. A Cecília já destacou isso também.
Vou grifar, que não se perde. Para os docentes a que se refere os incisos desse artigo, somente poderá haver atribuição como professor do projeto na comprovada inexistência de aulas que lhe possam ser atribuídas no processo regular de atribuição, né? Então, primeiro, as aulas regulares, esgotadas as aulas regulares, sim, pode ser atribuído o professor para esse projeto. Parágrafo 5º. A unidade escolar que não contar com docente elencado nos incisos 1 a 3 desse artigo, classificado na própria unidade ou em outra unidade da mesma diretoria de ensino, poderá, nos termos da lei complementar tal, proceder à contratação de candidatos à docência, desde que a necessidade de contratação seja ratificada pelo supervisor de ensino da unidade. Nisso a gente também tem que articular, não está escrito aí, mas com a equipe de atribuição. Tá? Isso a gente tem que fazer essa articulação de atribuição também. E eles que têm esse domínio de todas essas informações todas. Artigo 6º. Os candidatos à docência para atuar como professor do projeto, na forma do parágrafo 2º, poderão ser contratados desde que, no momento da atribuição, possuam a quantidade de aulas no mínimo equivalente à jornada inicial. Então, os candidatos, né, eles já têm que ter uma jornada inicial atribuída ali. Parágrafo 7º. Após esgotadas todas as possibilidades de atribuição de aula de reforço e recuperação, e na existência de quantidade de aulas inferior à jornada inicial a serem atribuídas, poderá ser celebrada a contratação de novos docentes. Isso também tem que ser articulado com a equipe que cuida da atribuição. O docente exercerá a atribuição de professor de projeto de recuperação até o final do ano letivo. Então, isso aí também exaure uma dúvida que a linha tinha, né, que é até 23 de dezembro, está até no comunicado. Parágrafo 9º. O professor do projeto somente poderá atuar em classes que totalizem no mínimo 25 estudantes, até grifadinho em vermelho aí. Talvez isso seja um dificultador, né? Mas pode ser, de repente, a oportunidade que cada escola tem de fazer uma sala aí com esse projeto. Uma classe com esse projeto. Ailton, sobre esse parágrafo 9º, esta classe não é a classe que se forma para o projeto de reforço, é a classe de origem. O entendimento é o seguinte: se uma classe lá de origem, então vamos pegar nonos anos, né? Eu tenho numa escola 3 nonos anos que tenham menos que 25 alunos. Então, supostamente, esse professor já trabalha com um número reduzido e ele teria condições de, sozinho, trabalhar a recuperação desses alunos. Agora, então, é por isso que eu entendo que tem esse limite. Agora, classes a partir de 25, né? Até porque o módulo nosso de 6º ao 9º é de 35. Então, a maioria das nossas turmas nesse segmento tem de 30 a 35 alunos. Então, teoricamente, né, como a maioria tem esse contingente para que se possa atribuir o reforço para a turma. Não é na composição da sala de reforço, é na origem da turma. Passo a palavra. Certo. A gente até ouviu o Gustavo fazendo esse alerta mesmo, né? Então, eu vou no entendimento da Cecília também. O que você sugere, Denise? Eu acho que é isso mesmo, porque assim, nós já tivemos em outras oportunidades esse projeto de reforço e foi nesses mesmos moldes, né? Tinha que ter um mínimo de alunos matriculados e os que têm um número inferior, o professor, como você já falou, Ailton, ele dá conta de
trabalhar com esses alunos. E a Cecília, eu acho que tem aí um exemplo, não sei se é possível ela colocar isso para gente, de uma escola que ela está acompanhando e que ela já está orientando. Eu não sei se é possível, Cecília. Então, a Eliana está na reunião. Eliana, você está aí? A Escola Dirce Aparecida está na reunião? Enfim, o link foi passado, né? Então, Eliana que está falando. Posso socializar aqui o exemplo da sua escola, Eliana? Pode, fica tranquila. Tá, então, gente, vou socializar com vocês, né? Como que a Eliana está elaborando aí esse retorno articulado com o projeto de recuperação. Então, assim, a Eliana, ela já, né, ela refez a consulta para os professores, né? Ela já havia feito consulta, a Sueli e ela refez essa consulta, e dos professores dela, apenas um professor, ele respondeu na sede, né, essa intenção de retorno opcional nesse momento. Esse professor é um professor que na escola dela tem só uma aula atribuída de tecnologia. Esse professor é habilitado em matemática e é um professor que se interessa por essa aula de reforço. Então, como que a Eliana está pensando, né, de fazer, né, qual é a possibilidade disso? Então, como esse professor, ele tem aula atribuída lá, tem aula atribuída em outra escola, e ele tem essa intenção, né, tanto de retorno, como tem interesse e é habilitado em matemática, a Eliana fez, né, uma análise dos alunos com prioridade de recuperação dos nonos anos, que também precisam ser alunos com opção de retorno, que o pai responsável respondeu à consulta favorável ao retorno. Então, desses alunos de nono ano, são 19 alunos que responderam pelo retorno. São 19 alunos de 4 nonos anos. Agora, esse professor, ele pode pegar 3 turmas. Então, ele tem que trabalhar presencial. O professor regente vai estar no remoto. Então, nós vimos a possibilidade, né? Mesmo que ele possa só pegar formalmente 3 turmas, nós vamos separar esses alunos, esses 19 alunos, em 3 grupos, porque a circulação vai começar bem pequena na escola, para a escola poder exercitar os protocolos de segurança. Então, nós estamos distribuindo esses alunos em 3 grupos, né? 2 de 6 e 1 de 7, para esse projeto de reforço. Então, é um professor que vai ter atribuído, né? Ele não é o professor da escola, da disciplina, ele vai, então, assim, o plano de retorno da escola Dirce, neste momento, vai ser esse professor com uma aula de tecnologia que ele já tem atribuído, para um 8º ano. Desta turma, são 3 alunos que têm opção de retorno, então ele vai trabalhar com uma aula de tecnologia para 8º ano, que isso, né, foi coletado da sede. Existem 3 alunos que querem voltar nessa turma, e só esse professor que quer voltar. Então, ele volta com essa aula de tecnologia do 8º ano e eles estão agora ajustando o plano, né? O professor já tinha feito um rascunho, agora ele vai compor isso que ele rascunhou com os professores titulares e finalizar um plano. E aí a escola pretende retornar no presencial, então, com 3 turmas de reforço de nonos anos e mais essa aula que é de tecnologia de 8º ano. É isso, passo a palavra.
Então Se a esclareceu. Eliana quiser me completar, Eliana, Sueli, fiquem à vontade aí de colocar como que vocês pensaram também, né? Sim, mas é justamente o que você explicou, Cecília, é tudo isso aí mesmo. A gente está, né, formalizando o plano agora para a gente só bater o martelo com vocês aí, analisando o plano e a gente dá início. Mas é isso mesmo que você explicou. Passa a falar. Então, é só para ratificar o mínimo de 25 alunos. Por exemplo, se uma terceira série A tem 40 alunos, e desses 40 temos 10 alunos que queiram participar, necessitem participar desse projeto, é suficiente para poder fazer a atribuição da aula, né, do projeto. É isso? Isso, não precisa nem ser 10, pode até ser menos. Certo. E pode compor vários, por exemplo, temos terceiras séries, A, B e C, né? Pode compor ali A, B, C dos vários alunos que precisam. Isso, nesse momento, né, eu conversei com o Gustavo, expliquei, né, porque se fosse no momento que a gente tivesse regular, né, isso não seria possível, porque esse professor ele tem que estar junto na turma com o aluno se estivéssemos no regular. Mas, diante dessa situação, isso pode ser organizado. Vamos lá, a gente vai esclarecendo aqui. Obrigado, Cecília, ajudou até, acho que aos diretores também a clarear isso aí. Eu vou pedir só, quem puder me ajudar, eu vou retornar aqui no quadro, eu preciso sair só 30 segundinhos. Eu vou deixar aqui. Quem puder só continuar a leitura, 30 segundinhos eu já volto. 30 segundinhos, já volto. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá aparecendo de volta aqui? Está, sim. Sim. Tá. Se puder fazer, a gente parou no artigo 9º, né? Então, artigo 10º, 30 segundinhos, se alguém puder fazer essa leitura, eu já volto 30 segundos, por favor. Cecília, posso falar então? Pode? É o seguinte, então eu estava ouvindo quando a Lia estava falando, daí me lembrei que o projeto Reforço e Recuperação contaria com 25 alunos, né? E lá o meu nono, eu tenho 23 alunos só. Então aí você não pode montar, não pode organizar reforço para essa turma, porque, né, pelo número de alunos na sala de origem, né, assim, o entendimento é esse, de que já é um número reduzido, então que o professor, né, o professor regente da turma possa, né, ele dê conta de desenvolver esse projeto. Certo, é que desde que eles lançaram esse projeto, eu não consigo, porque eu já tenho só a quantia menor do que é estipulado pelo projeto de 25 alunos na turma. Então não vai poder. O projeto precisa ser desenvolvido, então, pelo próprio professor regente da turma. Cecília. Oi. Então, no caso aí, porque o reforço é para ser presencial, né? Supostamente é o presencial. Isso. Então, o professor da sala teria que fazer as aulas presenciais? É isso? Não, o professor, se ele tiver a opção de retorno, se ele não for do grupo de risco, ele pode sim. Agora, veja bem, nesse momento, a gente precisa pensar em todas as possibilidades. Esse projeto, ele é pensado, né, na sua origem, para atender o aluno. Então, se eu tenho na turma, parte da turma que tem a opção de voltar e parte da turma, estou falando de aluno, que os responsáveis
não autorizar o retorno nesse momento e que vão continuar no remoto, o que eu entendo que seja mais coerente? Que esses dois professores conversem, organizem juntos o plano de recuperação e reforço, mas que um continue remoto e o outro continue, e o outro, que é o que vai ser atribuído à aula de reforço, que ele atenda o presencial. Porque também eu não posso ter os dois no presencial se a maior parte da turma não vai voltar. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Então, vamos imaginar assim, olha. Se eu tenho, o professor, ele quer voltar. O entendimento da equipe gestora é de que aquela turma faz jus ao reforço, né, precisa do reforço. Contudo, essa turma tem 4 alunos que os responsáveis, né, responderam que estão de acordo com o retorno. Então, como que volta o professor da classe e mais o professor do projeto, a menos que você volte o professor da classe só para essas aulas, não para todas, para parte da sua jornada. Porque se a maioria dos alunos vai continuar no remoto, né, precisa ter aula remota também. Então, isso daí a gente precisa compor. Eu acredito que, nesse momento, vai trabalhar dessa forma, né? Até porque o professor do projeto precisa ser presencial. Então, que o outro permaneça no remoto. Mas eu acho que daí cada escola tem que analisar a sua situação específica. Cecília, né, a Denise está aí presente. Eu tenho um 9º ano com 25 alunos, então não caberia, né? O reforço atribuído para o professor. A professora é de risco, ela não retorna. Então, no caso, se eu tiver que retornar, né, tem uns alunos que quer fazer o reforço, quer retornar, aí como que ficaria? Porque supostamente não poderia ser atribuído a um professor, a um outro. Mas, por caso, a professora não pode retornar, aí sim teria a autorização para retornar, para atribuir para um outro professor? Então, daí com quem que eu estou falando? É a Selma do Bem Viver. Ah, tá. Oi, Selma. Então, se você, né, fez a leitura, fez o diagnóstico dessa situação, então, assim, você tem PCNP lá na escola, que está conversando com o PC, levantando os alunos prioritários de cada turma. Essa é a orientação da diretoria. Então, você levantou lá que na sua turma de 9º ano, né, uma turma de 25 alunos, então, assim, pode atribuir reforço. Então, você tem alunos que são alunos indicados para esse reforço e que tem opção, né, que o pai respondeu na sede ou na sua consulta, que não seja na sede, mas na sua consulta à comunidade, que querem voltar. Então, você elabora o seu plano, né, porque primeiro a Denise, né, o supervisor aí que acompanha, vai analisar o plano. Então, você vai colocar lá o objetivo, a justificativa disso, né? Quem são esses alunos, qual é a identificação deles lá, se é abaixo do básico, enfim, você vai escrever do seu plano, né? Não esquecendo, né? Lá na página 3 do comunicado 78, a gente tem, né, no item elaboração do plano de reforço, né? Ele precisa conter, além de toda essa descrição de objetivo pedagógico, identificar quem são os alunos, que esses alunos estão autorizados pelos seus responsáveis, está escrito lá na página 3, no item elaboração do plano, assim, e o plano deverá contemplar também o escalonamento dos funcionários de apoio para os momentos de entrada, lanche, banheiro, saída, funcionário designado para entrega de material impresso e quaisquer outras atividades que a escola esteja se propondo a dar início. Então, no plano, você vai ter que discriminar tudo isso.
porque agora eu vou voltar lá, né? De novo, vou voltar na escola da Eliana lá, que foi uma escola que eu estou com o exemplo bem fresco na cabeça, que eu visitei ontem. Então, ontem, quando eu conversei tudo isso com a Eliana, né? O que eu sugeri para ela? O que a gente está pensando? Eu sugeri, ela está pensando, vai ver a possibilidade disso, né? Como ela vai voltar? Pretende voltar com uma aula de tecnologia para 3 alunos, que foram os que responderam isso na série, de acordo, e 3 turmas, né, em horários diferentes, para atender recuperação de matemática. Eu sugeri para ela, Eliana, você vai ter circulação aqui na escola de 4 grupos de alunos, 6, 6, 7 e 3, em momentos distintos, né? Vamos pensar de você, nesses momentos, abrir a sala de leitura e oferecer para esses alunos que vão estar passando aqui, circulando aqui, de levar um livro para ler. Você tem alguém que possa ficar disponível na sala de leitura, porque só pode escrever isso no plano se você já tem um funcionário ou, né, alguém da escola que vá ficar ali. Que não pode ser o professor. O professor não pode estar com a turma, olhar a parte, olhar banheiro, estar na sala de leitura, controlar portão. Então, eu conversei isso com ela, né? Eu falei, legal se pudesse, nos momentos que esses alunos vão estar, a sala de leitura pudesse estar aberta e alguém que estivesse disponível chamar, gente, vocês não querem aproveitar e escolher aqui um livro para vocês levarem para a leitura? Então, isso ela está vendo a possibilidade disso. Porque para pôr isso no plano, ela já tem que ter alguém que vá dar conta disso. Porque, então, a gente repete para vocês, gente, ao elaborar o plano, né, comece em pequeno. Não começa, sabe, assim, voltar à escola com 40 alunos, com 50 alunos. Vamos exercitar isso com segurança, né? Porque é a nossa segurança em primeiro lugar. São as nossas vidas, das nossas famílias, das famílias dos nossos funcionários e dos nossos alunos. Então, a gente precisa, assim, como o Ailton falou, a gente precisa pôr a locomotiva para andar novamente. Então, se a gente está tendo esse período para a gente começar bem devagar e ir fazendo esses acertos, né? É muito bom que a gente consiga exercitar isso primeiro com um número bem pequeno de aluno, e, né, porque às vezes a gente pensa que a gente conseguiu prever todas as situações que podem ocorrer lá dentro. Mas aí com os alunos lá é diferente, de repente acontece coisas que a gente não conseguiu prever e que a gente pode se deparar ali com alguma saia justa, não saber o que fazer, não ter apoio de pessoa física mesmo, para dar conta das coisas lá, tá? Então, elabora esse plano, Selma, com isso que você vê de possibilidade e você coloca no seu plano, que você, né, você enxerga isso, mas que você não tem professor ali disponível, que aí a equipe, o dirigente, né, o supervisor analisa seu plano, se ele tiver de acordo, passa para o dirigente, daí será encaminhado para a equipe de atribuição, porque pode ser atribuído para um outro professor, né, que tenha aula atribuída, mas que não seja da sua escola. Não sei se eu respondi, mas eu passo a palavra, a Denise também está na reunião, se quiser me completar. Oi, Cecília, Selma, né? Ontem mesmo a gente teve uma reunião, né? Então, assim, eu acho que a gente vai seguir essa linha de raciocínio, que é o que vem já estabelecido para nós, e aí eu indo até a escola, a gente pode, né, juntas, formalizar isso e tirar as outras dúvidas que, porventura, ainda surgirem, né? Porque eu acho que o avançado da hora, e eu que preciso aproveitar um pouquinho, eu preciso falar sobre a questão da atribuição também, tá? É rapidamente que eu vou fazer, né, ter a minha fala aqui. O que eu tenho observado? Esses professores, alguns que já entraram na sede, né, atendendo ali o comunicado 90, que trata do registro da frequência, eles já informaram lá na sede que são ou não do grupo de risco, aqueles que são do grupo de risco, que já anexaram o atestado, outros não. Por que eu estou falando isso? Porque ontem eu atendi no plantão da diretoria
3 professores, isso me chamou a atenção. Então, assim, eles estão percebendo, né, lógico, que o projeto vai acontecer, a oportunidade de alguns que ainda podem ter atribuídas diante da carga horária que eles têm, né, então eles estão interessados. E aí, me chamou a atenção alguns que disseram que já informaram na sede que são do grupo de risco, mas que estão interessados e que ainda não anexaram o atestado, outros que já anexaram atestados e que vão retirar. Então, a minha sugestão, eu sei que vocês, né, diretores, estão bem atentos aí, acompanhando na sede, a minha sugestão é que vocês reforcem isso para os professores, porque eles não podem esquecer que, anualmente, nós... esqueci a palavra agora, nós colocamos lá na... Todo ano... Ai, agora fugiu a palavra. Informamos lá no... O que é? Como que chama, Ailton? Esqueci agora. A gente faz o nosso recadastramento. Desculpa. Recadastramento Isso, anual. lembrei. Isso, nós fazemos o nosso recadastramento. E lá já são informados, né, vários itens lá, se tem doença, se não tem, enfim. Então, isso me chamou a atenção, eu gostaria de salientar isso aqui, né, porque os professores estão já interessados e que eles fiquem atentos, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada e passo a palavra. Obrigado, Cecília. Obrigado, Denise. Tem a Escola Alexandrina, está levantado a mão. Não sei quem está, se perdura a dúvida. Oi, não, Ailton, vou baixar aqui, a dúvida já foi sanada já, tá? Obrigado. Obrigado, Fabrício. Então, vamos lá. Eu precisei sair 1 minutinho, 30 segundos. Nós tínhamos parado aqui no parágrafo 9º. Avançamos ou não? Ou a gente faça uma leitura aligeirada a partir do 10º? A partir do 10, parágrafo 10? Isso. Tá. Então, vou fazer bem rapidinho aí pelo adiantado da hora. Então, no parágrafo 10, o professor do projeto não poderá ser substituído e perderá a carga horária atribuída caso inicie qualquer tipo de licença ou afastamento. No parágrafo 11, excepcionalmente no caso de licença saúde, licença acidente de trabalho e licença gestante, licença adoção e licença paternidade, a docente permanecerá com a carga horária relativa ao projeto apenas para fins de pagamento e enquanto perdurar a licença, sendo as aulas correspondentes liberadas de imediato para atribuição a outro docente, tá? Que venha efetivamente ministrá-la. Então, são esses casos excepcionais que continua o pagamento, mas a aula é liberada. No artigo 8º, a continuidade da atuação do professor do projeto, né, em cada unidade escolar, a cada novo ano letivo, estará condicionada, né, à correta atuação de cada um dos profissionais listados no artigo 5º, a avaliação do projeto realizada pela equipe gestora da unidade escolar e pela supervisão de ensino, e 3, a melhoria verificada pela COPED, né, pela Coordenadoria Pedagógica, nos resultados educacionais da unidade escolar, mensurados pelas avaliações externas, que no caso são o SAEB e o SARESP. Tá? Isso seria para a continuidade de 2021. Artigo 9º, caberá à COPED e à CGRH, na conformidade das respectivas áreas de competência, publicar instruções que se fizerem necessárias ao cumprimento do que dispõe a presente resolução. Tá bom? E aí revoga os itens legais das cartas anteriores, tá? E finalizamos aí com o artigo 11. Então, cumprimos a leitura e a explicação do que foi possível. Vou sair aqui da tela. Voltamos aqui à tela inicial, tá? Vou sair aqui também. Bom,
Acho que voltamos todos, né? Então cumprimos esses dois documentos, era esse o nosso objetivo. Não sei se a parte das dúvidas foi sanada, está o adiantado da hora. Se tiver mais alguma dúvida, se for algo mais específico da unidade, eu sugiro que converse com o seu supervisor, né, que vai ter uma propriedade maior de falar, senão a gente deixa a palavra aberta. Não, Ailton, eu só queria comentar aqui, eu entendi perfeitamente, seria realmente uma boa e eu vou fazer o plano, porque tem uma professora de português lá que é do grupo de risco e tal, e que seria muito bom, mas eu percebo que a Denise falou que tem professor interessado e tal, mas de um modo geral, de uma maneira geral, eu acredito que a procura dos professores vai ser muito baixa. A gente já tem aula lá, tá livre, da área de português, por exemplo, que não tem professor que pega a aula. Tem várias matérias aí que tem aula livre, tem substituição até o fim do ano e não tem a matéria, e não tem professor, né? Então tem essa escassez aí. Tem casos que a gente vai conseguir, mas eu acredito que infelizmente a ideia é muito boa, seria uma recuperação muito boa, importante, principalmente para esse momento que tem aula presencial e à distância, para a gente poder gerenciar isso, né? Como que o professor vai dar conta do presencial e à distância? Seria excelente que tivesse esse professor auxiliar, mas eu creio que a grande maioria das aulas que a gente vai mandar não vai conseguir ninguém para pegar. Eu acredito, vendo a situação que a diretoria vem passando da falta de professores aí, tá? Eu gostaria de comentar isso, mas eu vou fazer e acho que quem conseguir, boa sorte, mas acredito que não vai dar muito certo essa questão, tá bom? Obrigado, Fabrício. Você destaca um elemento importante, que realmente a falta de docentes é estrutural isso, mas o que se destaca nisso? É importante a gente revelar, né, essas falhas ali dentro da estrutura global da secretaria. Então, se a secretaria não for informada de que que existe falta de docentes, ela não deixa de enxergar essas demandas. Então, é importante, sim, fazer esses projetos e dar publicidade a eles, e porque, na medida do possível, cada escola tem sua realidade, de repente, uma escola ou outra pode, sim, conseguir. A gente viu um exemplo aí de uma escola que conseguiu fazer a execução de seu projeto de recuperação de reforço, e então cada escola vai ter as suas facilidades, né, e as suas dificuldades. É importante nós todos estarmos atentos a isso e nem por isso deixarmos de buscar soluções, né? Então, esse a minha fala. Não sei se alguém quiser complementar. Tá. Então, eu estou enxergando. Aí eu tenho que só reiterar, né, que independente de estar retornando agora no período ou não, todos precisam fazer o plano de retorno, né, para mostrar a situação, né, que se vai, né, se pretende voltar, colocar as condições, e se também não vai, colocar as condições do não retorno no momento. Tá certo. Obrigado, então, Cecília. Eu vou, então, finalizando. Tá todo mundo começando a ficar com fome, eu também. Dessa vez, aprendi a deixar o copo d'água aqui do lado para bebendo. Quem conduz, a gente não consegue nem sair, né? Mas deixei já precavido, mas a fome já está batendo. Daí eu convido a todos de novo, a gente abre ali as câmeras todas, quem puder, né, participar dessa coletividade. A Isaura já estou vendo a Isaura, a Denise, a Lia. Deixa eu me arrumar aqui. A Lia, a Cecília abriu de novo, a Selma, estou vendo a Selma. Gente, por que eu não apareço? Quem que falou? Quem que falou? A Tati. A Tati pode. Tá me vendo? Agora sim, Tati. Agora estou vendo. Opa, bom dia. Ali, olá, Opa, o Carlos. né?
O careca aparece, hein? Estou vendo só a Olha, testa. Ó, o eu tô barbudão. vendo a Ai, Cristina está ó, convidada a esse abrir a barbudo. câmera também. As Ele tá duas parecendo Cristinas Pedro estão aí, Pinheiro. convidadas. O Alexandre está Ó. tímido hoje, ele não abriu. Olha lá, agora abriu. Mas eu abri sim, apareci Agora aqui, apareceu. aqui, ó. Agora Apareceu? apareceu para mim. Tem um É que delay. a minha careca era nova. Aí ela... Tem um delay ali. Ó. Mas então tá bom. Então, mesmo a Eliana não estou vendo, sumiu da minha tela a Isaura. A Isaura sumiu da minha tela aqui, não sei onde ela está. Bem, Então tá bom. Bom, então sintam-se todos agraciados aí, tenham um excelente dia aí e aproveitar bem a quinta-feira aí com muita saúde e paz, tá bom? bom dia. Então, tchau para todo mundo. Tchau. Beijo, Fabrício. Valeu. Valeu aí, abração. E Denise, até daqui a pouco. Boa tarde para todos. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Foi em trabalho, hein?